Olá, você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o professor Heber Vieira e estou aqui para orientar você para fazer a prova da Caixa Econômica, que ocorrerá daqui a pouquinho. E você está naquela expectativa somente revisando e passou por aqui e me encontrou. Olha só que maravilha. Preparei para este concurso, nós trabalhamos, foram 7 aulas, cada uma delas com 20 questões. E nós trabalhamos todas essas dicas, muitas delas eu vou trabalhar com vocês aqui agora, tá? Mas eu já tenho a dizer de antemão, a banca, a prova de vocês, ela virá toda baseada em texto. Então, não adianta você olhar as questões sem ir ao texto. Tá? Só existe aqui, pelo que eu vi, dessas questões que eu pus, dessas 10, só existe uma que é puramente gramatical. Todas as outras têm uma linguagem textual muito forte. E você vai precisar das informações do texto. Ok? Todas são da banca SESI Gran Rio, obviamente, a organizadora do concurso. E também do concurso o grande concurso aí do CNU, né? Concurso Nacional Unificado. Também terá essa banca. Então, você já pega carona e assiste tanto para a Caixa Econômica como para a CNU. Mas vamos lá ao que nos interessa. Como falei para vocês, sou o professor Heber Vieira, estou aqui diretamente de Recife. Para você que está aí até um pouco pertinho de mim, ou distante de mim, não tem problema. A internet une todos. Afinal de contas, a gente não está na idade da pedra da internet, como em algum momento o texto dirá. Vamos a esse texto, que é muito bom, é uma delícia de ler, porque eu gosto muito de crônica e vai ser muito bom esse texto aí. Vamos lá. Olha, a Bela e a Fera. Aí está o texto, a temática dele, o título é esse. Aí diz: um dos desejos da minha infância foi habitar um palácio como o da Bela e da Fera. Evidente que sem a Fera. Tinha tudo do bom e do melhor naquele palácio. As luzes se acendiam à passagem da moça. A mesa estava posta. Havia solidão e silêncio. Ninguém enchia o saco dela. A fera providenciava tudo e ainda fazia o favor de não aparecer. Não queria assustá-la. Ou seja, a fera não queria assustar a Bela. Perceba que houve aí no meio da frase, só finalizando, sabe, um comentário em relação a este parágrafo, houve aí no meio da frase, no meio do parágrafo, uma frase que, se você não lê o texto, você pode errar a questão. Essa daqui, olha. Havia solidão e silêncio. Quando eu digo havia solidão e silêncio, parece uma coisa ruim. Mas no contexto em que se encontra, olha só. Primeiro que ele colocou aqui, desejos da minha infância. Habitar o palácio como da Bela e a Fera. Aí depois ele diz, tinha tudo do bom e do melhor naquele palácio. Então, para ele, isso é desejo. As luzes se acendiam com a passagem da moça. A mesa estava posta, havia solidão e silêncio, ninguém enchia o saco dela. Olha aí. Então, a questão da solidão e silêncio, para eles, não seria uma coisa ruim. É uma coisa positiva, porque está dentro da lista de desejos dele, que ninguém estaria perturbando. Eu imaginava, agora vem o parágrafo 2, eu imaginava um palácio mais modesto, seria a minha própria casa. Apenas com um acréscimo. Em todas as paredes haveria umas torneirinhas que despejariam guaraná no meu copo. Eu era louco por guaraná. Ficava triste quando tomava um, confinado numa garrafa banal que mal dava para encher um copo. Queria mais, e muito. Daí que eu sonhava com torneiras, outro parágrafo, com torneiras em todas as paredes. Bastava abri-las e o guaraná geladinho jorraria para matar a minha sede e me tontear de prazer.
A injúria do tempo, somada ao desgaste dos anos, sepultou o delírio. Realmente é uma loucura, né? Você sonhar com torneiras em todas as paredes é um delírio mesmo. Mas fui fiel a ele. Não tive outros vida afora. Não tive outros delírios. Esqueci a Bela e a Fera, o Palácio Encantado, as torneirinhas jorrando Guaraná. Eis que, deixando de ler historinhas infantis, de repente descobri o sucedâneo. Sucedâneo é aquilo que sucede, né, gente? O que sucede é o que vem depois. Tá? Bem verdade que as avessas. Esse sucedâneo foi o quê? A internet. Ela não me deslumbra como os contos de Green e Perrault. Pelo contrário, me aterroriza, mas tem alguma coisa de encantado. Toda vez que abro a caixa postal, é como se abrisse a torneirinha daquele palácio que a memória não esqueceu, mas a vida demoliu. A memória não esqueceu, mas a vida demoliu. Não recebo o Guaraná mágico, ou seja, está na memória. Só que a vida demoliu, ele não recebe o Guaraná mágico, ou seja, voltou à realidade. Para matar minha sede, me tontear de prazer. Tontear de prazer. Recebo mensagens propondo regimes de emagrecimento. Oferecem-me terrenos que não quero comprar e viagens que não pretendo fazer. Vez ou outra, pinga uma gota de afeto. Mal dá para encher o copo e embromar a sede. Ouvi dizer que a internet está na idade da pedra. Lembra que eu falei isso? Está na idade da pedra, mas um pouco, mais um pouco, ela poderá me dar mais e melhor. Um dia abrirei o computador e terei o Guaraná, que não mereço. Então, você percebe, eu grifei ali, 2009, Carlos Heitor Coni falou, escreveu essa crônica, e eu coloquei 2009, que para ele a internet era muito sem graça. Hoje a gente sabe que esses smartphones, hoje praticamente não existe celular mesmo, né? Só algumas pessoas que não fazem questão de ter acesso às outras coisas, mas a gente resolve a nossa vida toda pelo smartphone. Tudo, 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 tudo mesmo. Você resolve. A praticidade toda está ali. Você paga suas contas e tal. Então, realmente, nós não estamos, Carlos Heitor, não estamos na Idade da Pedra. Isso foi em 2009, mas eu tenho uma defesa para você. Você realmente estava à frente do seu tempo. Porque quem estava encantado com a internet em 2009, você, para quem estava, você não era desse grupo. Você achava, esperava mais da internet em relação à infância, né? Em relação àquele tempo de infância. Falando nisso, falando no tempo de infância, você percebe que o texto, ele passeia, a crônica passeia. Ah, eu estou falando isso porque é o seguinte, resumo, a banca adora dizer isso. Resumo a ideia central do texto. Você percebe, por exemplo, que no primeiro parágrafo já vem falando de infância. Ok? Primeiro parágrafo, temos aqui falando de infância. No segundo parágrafo, não vem o termo infância, mas vem todos os desejos da infância. Eles estão aqui, olha. Esse aqui são os desejos da infância. Desejos da infância. Esse negócio, pronto. Tudo isso aqui está ligado à infância. Queria mais, daí que sonhava com torneiras, então bastava abri-las. Isso aqui também, desejos da infância. Tudo está ligado à infância. O que eu quero dizer com isso? Que a questão, ela terá de ter a palavra infância. A resposta da questão terá de ter a palavra infância, porque está tudo ligado a ela. Tá? Então, aí está a injúria do tempo, somada ao desgaste, sepultou o delírio.
que são os desejos que ele tinha, as loucuras que ele tinha quando criança. Esqueceu a Bela e a Fera, o Palácio Encantado, as torneirinhas jogando Guaraná. Tudo isso são coisas de onde? São coisas da infância. Aqui. Tudo isso são coisinhas da infância. Tá? Desejos da infância. Agora que eu estou vendo que o nome desejos aqui, o D está podre. Vamos consertar aqui, né, gente? Mas é porque eu estou querendo orientar vocês para que vocês não errem. Questão de texto, principalmente a primeira, porque você acertando a primeira, você está acertando é tudo. Aí você percebe, olha, que aqui ele fala de historinhas infantis, tudo ele falando de infância. Todo parágrafo tem alguma coisa que está ligada à infância, olha. Tudo, tudo mesmo. Todos os parágrafos. Até quando ele esculhamba com a internet. Vamos lá. Se temos de ter a palavra infância, de acordo com o que eu orientei você aqui agora, olha só, você pode eliminar a letra B, sem medo de ser feliz, porque tudo está ligado à infância aí. Elimina a letra B, fora. Elimine a letra C. O encantamento provocado pela internet é ilusório. Ele nem se encanta. A letra D ele fala sobre infância. A letra L fala os contos infantis são mais deslumbrantes que a internet. Mas vamos lá. Eu tenho a letra A, a letra D e a letra E. Todas falam sobre infância. Qual delas você pode resumir o texto como um todo? A maturidade ameniza os devaneios da infância? A infância é uma fase da vida permeada de belos sonhos? Ou os contos infantis são mais deslumbrantes que a internet? Vamos lá, vamos começar primeiro eliminando. Letra E, ele diz os contos infantis são mais deslumbrantes que a internet. Ele diz isso aí na letra E. Gente, ele citou isso em um momento. Então, a temática aí na letra E não é a questão da infância, e sim os contos infantis, fazendo uma comparação de que eles são mais deslumbrantes que a internet. Não está errado, apenas não é o resumo do texto. Isso daqui ele falou a respeito. Ele se encanta mais com os contos infantis do que com a internet. Tá? Realmente ele faz isso, mas isso não resume o texto. Isso ele fala em um parágrafo apenas. Tá? Então é isso que você tem que observar. O que é a questão que vai resumir o texto como um todo, tá? Resume como um todo. Porque isso aqui faz parte de uma situação do resumo do texto. Tá? Aqui, ó, é um trecho de um parágrafo. Diferente. Então, está fora. Letra D. A infância é uma fase da vida permeada de belos sonhos. É, sim. Você percebe que a ideia do texto é marcar, reiterar que ela é uma fase com belos sonhos, mas é a infância dele. A infância dele, olha aqui, a minha infância. Quando você diz a infância é uma fase da vida permeada de belos sonhos, você está dizendo a infância de uma forma genérica. Mas aqui, olha, é a infância dele, do autor. Ficou faltando esse detalhe. Tá? Aí, na letra A, diz que a maturidade ameniza os devaneios da infância.
O texto fala muito de devaneios, oxe, é o que mais acontece. Fala no primeiro parágrafo, fala no segundo parágrafo, fala no terceiro, fala no quarto parágrafo. Olha quanta coisa. Falando aí dos devaneios. Mas aí depois ele chega e diz que a injúria do tempo, somado ao desgaste dos anos, sepultou o delírio. Sepultou o delírio, mas fui fiel a ele, a esse delírio aí. Não tive outros delírios pela vida fora. Tá bom? Então ele mostra que a injúria, ela sepulta. Então, se ela sepulta, ela faz o quê? Ela ameniza os devaneios da infância. Mas, se ela sepulta, ela não exclui, não? Não exclui. Por que ela não exclui, gente? Porque você percebe que ele continua falando. Apesar de ele dizer que ela sepulta, não é uma morte total. Porque ele diz aqui, olha, uma situação que é interessante, quando eu gosto desse texto, quando ele diz aqui o seguinte: eis que, deixando de ler historinhas infantis, de repente descobri um sucedâneo, bem verdade que as avessas, a internet. Ela não me deslumbra como os contos de Green e Perrault, pelo contrário, me aterroriza. Então, ele sempre retoma. Retoma o quê? A infância. Então, na verdade, não sepulta tanto assim. Não recebo o Guaraná mágico, olha aí no próximo parágrafo, para matar minha sede e me tontear de prazer. Estão percebendo? Então, você percebe que o texto, por completo, ele pode ser resumido nessa frase aqui. A maturidade ameniza os devaneios da infância. Segredo para acertar essa questão, qualquer gente, vai ser o seguinte: olhar a repetição de determinadas palavras e temáticas. Isso ao longo dos parágrafos. Os elementos que marcam continuidade, como a gente viu ali, os devaneios, os sonhos, como a gente viu também os delírios, que estão todos associados a essa situação. Então, eles pegam ali muito forte. Aí depois, quando ele se torna adulto, ele tem acesso a uma falsa ilusão, né? Que depois ele cai na real. Então, aí, nossa resposta à letra a maturidade ameniza os devaneios da infância. Tá? Perfeito. Segunda questão. Nesse texto, o fragmento do parágrafo 1, havia solidão e silêncio, revela um sentimento de quê? Lembre que eu falei, você vai lembrar que eu falei aqui, que é interessante você ir ao texto. Quando você vai ao texto, você percebe que esse fragmento ele está só dentro de coisas boas. As luzes se acendiam à passagem da moça. A mesa estava posta. Havia solidão e silêncio. Ninguém enchia o saco da Bela. Então você aí percebe que nós temos o quê? Decepção, indiferença, esperança, satisfação ou conformismo. Nós temos aí, neste sonho dele, uma imensa satisfação. Pense como a criatura iria acontecer isso. Eu acho que ele deveria morar num lugar que tinha muita gente, né? Para querer solidão e silêncio. Eu acho que era isso aí que acontecia. Então, nossa resposta, a letra D de dado. Maravilha? Perfeito. Próximo. Sim, aí por que não pode ser decepção? Acabei de dizer, né, gente? Nem pode ser decepção, nem indiferença, porque são coisas negativas dentro do contexto em que ele está inserido, esse fragmento está inserido. Esperança, não, porque era uma coisa maravilhosa aquilo ali, ele ficou imaginando, ele entrou naquele delírio, naquele desejo, e dali era uma coisa maravilhosa, então não era uma esperança, ali era uma satisfação enorme quando ele via aquela situação. Tá? Conformismo é você se conformar com qualquer coisa. Ah, tá bom. É fazer o quê, né? É isso.
Conformismo nem sempre é uma coisa boa, tá? Então, na verdade, na maioria das vezes não é uma coisa boa. 3. Essa crônica é marcada pelo uso de linguagem informal, o que pode ser comprovado no seguinte trecho. Olha, muita gente ficou em dúvida em duas alternativas aqui. Eu lembro quando essa prova aconteceu, e pela banca César Graham, obviamente, e muitas pessoas ficaram em dúvida. Se é informal, você vai trabalhar com algo que não seja padrão, algo que não seja padrão assim para uma escrita. Por exemplo, numa redação, você não iria escrever aquilo porque aquilo não seria, aquela palavra não caberia de forma padrão. Então, não confundam linguagem informal com com a questão de linguagem figurada. Informal é você trabalhar com uma coisa que você fala no dia a dia. No dia a dia você fala. Língua falada, tá? Você verbaliza falando, mas você não vai verbalizar escrevendo, tá? É uma linguagem verbal falada, não é a linguagem verbal escrita. É o que ele quer. É uma questão que é linguagem, que seja de linguagem verbal falada, tá? É isso, informal, linguagem verbal falada. Eu imaginava um palácio mais modesto. Isso não é linguagem verbal falada. Eu era louco por Guaraná. A gente fala isso, né? Rapaz, eu sou louco por Coca-Cola, por pizza, por tudo, por isso que eu estou acima do peso. Então, eu era louco por Guaraná, mas se você escrever uma coisa padrão, ô doutor, problema é o seguinte, eu gosto muito de Guaraná. Eu gosto bastante de refrigerante. Ele colocou ali, eu sou louco. Louco ele não é. Então, isso aí é um sentido que é totalmente da língua falada, linguagem verbal falada. Ok? Então, é isso. Nossa resposta, por conta desse louco, vai ser letra B de bola. Por que não é a letra C? Você que ficou curioso para saber, aí a dúvida que muitas pessoas tiveram e entraram em contato comigo foi exatamente entre a letra B e a C. A injúria do tempo, somada ao desgaste dos anos, sepultou o delírio. Gente, isso é uma linguagem verbal falada. Isso é uma linguagem verbal escrita. Só que de sentido figurado. Tá? Sentido figurado. Então, quando você diz aqui, olha, a injúria do tempo sepultou o delírio. Então, você percebe, você personifica. Então, isso aqui, olha, é uma linguagem figurada, você personificou. Ela não me deslumbra como os contos de Green e Perrault. Recebo mensagens propondo regimes de emagrecimento. Todos eles aí estão trabalhando. A, C, D e E, todos estão trabalhando com uma linguagem formal. E a letra C, a linguagem ela é figurada. A letra B, a linguagem ela é verbal, só que falada, da língua falada. Ok? Então aí está a resposta letra B de bola. Quarta, no fragmento, eu era louco por Guaraná. Ficava triste quando tomava um. O trecho destacado em negrito apresenta, em relação à informação explicitada na primeira oração, a noção de que. Gente, olha só. Eu tenho duas orações aqui. Eu era louco por Guaraná. Ou seja, você gosta
Muito. Ou seja, gosto muito de refrigerante. Gosto muito. A outra oração diz assim: ficava, fico triste. Pessoal, eu gosto muito de uma coisa, fico triste. Isso é o quê? Isso é um modo? Isso é um tempo? Isso é uma oposição? É uma intensidade ou uma comparação? Se você, ele está querendo exatamente a relação que existe entre ficava triste quando tomava o Guaraná em relação à primeira oração. Isso aqui é a primeira oração. Tá? Oração. E essa aqui é a segunda, essa aqui está sublinhada. Sendo assim, aqui está para você. Ó. Ah, eu gosto muito. Fico triste. Fica gritando uma conjunção entre as duas orações, um conectivo. Qual é o conectivo? Porque fica assim meio que, como assim? Como é que você gosta tanto de uma coisa e fica triste? Qual vai ser a conjunção, gente? Que cabe aí? Vai ser, olha, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Logo, gosto muito de Guaraná, mas fico triste. Então, aqui, olha, mas fico triste. Você tem a ideia de quê? Você teve a ideia aqui de a diversidade, de uma oposição de ideias. Porém, fico triste. Ele ficava triste porque era pequenininho o recipiente que ele tomava refrigerante, o instante acabava. Ele ficava doidinho com aquilo ali. Tá? Ele ficava muito chateado. Acabava logo. Então, resposta letra C. Ô, Heber, como é que seria modo? Modo seria eu era louco por Guaraná, observava satisfatoriamente aquilo. É o modo como você observava. Aí não seria uma relação em relação, não seria uma informação em relação à oração anterior. Seria em relação ao verbo que está aí antes. Tá? Tempo. Eu era louco por Guaraná. Vamos ter que tirar o ficava triste aí. Eu era louco por Guaraná. Quando tomava um copo, era uma felicidade. Então você percebe que quando tomava um copo seria o tempo. Tem que tirar o ficava triste. Aí seria tempo. Intensidade, eu era louco por Guaraná. Gostava muito, em excesso. Aí seria intensidade. E comparação, eu era louco por Guaraná. Como eu gostava dos meus pets. Então, você está fazendo uma comparação aí. Ok? Todo mundo compreendeu, né? Resposta nossa, letra E. Letra E, não. Letra C. Oxe. Letra E foi o que eu falei agora, comparação. Porque eu dei um exemplo para cada um deles. Essa questão é certa de cair. Em todas as provas, em todas as questões que eu resolvi com a minha mentoria de César Rio, em todas as provas da banca César Rio, havia uma questão assim. Todas, todas, porque você, por dedução lógico-semântica, você vai chegar à conclusão. Para isso, tem que ter todo, todo o domínio das conjunções coordenadas
tá? As coordenadas sindéticas e das conjunções subordinadas adverbiais. Todas elas. Ok? Então, aí, mas eu trouxe para vocês essas. Ô, Heber, mas quais são as que caem mais? Porque nessa prova, que foi 2024, caiu essa de oposição. Quais são as que caem mais? Eu tenho uma dica para você. As que caem mais são as iniciadas pela letra C. Causa, consequência, comparação, conformidade, condição. Essas são as que caem mais. Oposição corre também pelos lados, mas essas que eu falei, que começam com a letra C, são as que mais caem. Fica a dica para você. No trecho do parágrafo 2, olha, de novo, no trecho do parágrafo 2, tem de ir lá. Em todas as paredes haveriam umas torneirinhas que despejariam guaraná no meu copo. As formas verbais destacadas, em negrito, expressam a noção de que isso está dentro de que contexto, gente? Que contexto? Olha, começando o texto, ele diz: um dos desejos de minha infância foi habitar, e ele cita o motivo, né? Tinha tudo de bom naquele palácio, as luzes se acendiam. Aí depois ele faz, eu imaginava um palácio mais modesto. Aí começa a realidade dele. Seria minha própria casa, apenas como acréscimo. Aí vem um acréscimo. Em todas as paredes haveria umas torneirinhas que despejariam guaraná no meu copo. Tá? É isso que ele faz. Então, quando você observa uma situação como essa, haveriam as torneirinhas que despejariam guaraná no meu copo. Então, esses dois verbos, eles estão ligados aqui ao desejo do autor, ao desejo dele na infância. Estão ligados aí aos devaneios que ele tinha. Aí a banca chega para nós e pergunta aqui, aqui no quinto item. Ele está dentro do contexto de desejo. Está aí para você. É dever? Não, não é dever nem é obrigação. Você já elimina, né? Nem é dever nem é obrigação. Nem é certeza. Por que não é certeza? Porque está ali no contexto de desejo. E outra coisa, o verbo aqui está no futuro do pretérito do indicativo. Eu sempre digo que o indicativo, futuro do pretérito, sempre tem a forma ria. Perceberam? Eu tenho ali, ó, haveria. Eu tenho haveria. E tenho também despejaria. Tem a forma ria. E eu sempre digo nas minhas aulas que o futuro do pretérito do indicativo é o único tempo verbal que não sinaliza certeza. Quem estudou comigo sabe disso. É o único que não sinaliza certeza. Pronto. Tá? E necessidade não é, né, gente? Porque não tinha necessidade. Isso não é necessidade. E você percebe que essa situação ela está passando já do limite do supérfluo. Não é uma coisa básica. Então, está passando do supérfluo aí. Então, está para você a resposta letra B. O termo delírio, empregado no parágrafo 4, retoma a ideia de quê? Ah, o delírio. Delírio dele. O delírio era o delírio dele. Aí tem adorar histórias infantis, ter tudo bom e do melhor, gostar muito de refrigerante, jorrar água de torneiras ou haver solidão e silêncio no palácio. Olha, vamos lá. Primeiro vamos tirar o que não é delírio. Adorar histórias infantis, isso não é delírio. Isso é realidade. Tá? Isso aqui, você percebe que é realidade. Gostar de histórias infantis. Ter tudo do bom e do melhor. Quando eu digo adorar histórias infantis, é porque ele de fato gostava. Ter tudo do bom e do melhor. Isso daí é um gosto. Não é um delírio. Quanta gente quer ter tudo do bom e do melhor?
Gostar muito de refrigerante também é um gosto. Jorrar guaraná de torneiras nas paredes. Olha aqui, o texto está para não me deixar como mentiroso. O texto está aqui, olha. Eu imaginava um palácio mais modesto. Isso era o dele, ó. Eu imaginava, era o desejo dele. Seria minha própria casa, apenas com acréscimo. Aí vem a loucura agora, o delírio. Em todas as paredes haveria umas torneirinhas que despejariam guaraná no meu copo. Então, aí ele delirou. Eu era louco pro guaraná. Ele delirou. Aí, sendo assim, você percebe que jorrar guaraná de torneiras é o delírio. E a letra E, haver solidão e silêncio no palácio, isso é a satisfação que ele via lá na casa, na mansão da Bela e da Fera. Resposta, então, letra D de dado. As questões da banca são muito bem feitas. Elas seguem todo um trajeto, um cronograma psicológico. Então, se você acerta a primeira, a tendência é você acertar todas. Todas mesmo. Falando em todas, vamos ver essa questão 7. Toda vez que abro a caixa postal, é como se abrisse a torneirinha daquele palácio que a memória não esqueceu. Palácio que a memória não esqueceu. Isso aí remete o quê? Os delírios que ele tinha na infância. Só que o nome delírio não está aí. Mas a vida demoliu, ou seja, a fase adulta. Fase adulta. Na infância, ele tinha aqueles delírios. Aquilo era o quê? O delírio era o quê? A fartura, uma ilusão, um desejo, uma ambição ou uma urgência? Nesse contexto aí. Nesse contexto. Quando ele abre a caixa postal, é como se abrisse a torneirinha, ou seja, ele volta àquela situação da infância. Ele tem uma ilusão. Tem uma ilusão que podia acontecer, que abriria aquela torneirinha. Mas aí ele está na fase adulta. Aí chega o quê? A realidade. Aí está a nossa resposta, a letra D. Não é fartura e restrição, não é o desejo de renúncia, muito amor, estou entendendo, renúncia. Ele poderia até agora estar lá vivendo isso. Mas não, o texto não fala sobre complexo de Peter Pan. Ambição e modéstia. Não, não há uma modéstia. Tá? Há uma realidade mesmo. Urgência e morosidade. Não havia urgência. Havia uma ilusão na infância. Tá bom? Que, na verdade, é a nossa infância, né? Depois, quando a gente olha, fala assim, meu Deus, eu gostava disso. É verdade, eu gostava de uma coisa dessa. Aí você vai somente para relembrar, né? Eu que tenho já quase 50, quando eu vou a determinados lugares, ou então ouço alguma música da minha infância, eu digo, nossa, eu gostava dessa música, mas essa música não tem pé nem cabeça. 8. Eis que, deixando de ler historinhas infantis, de repente descobri um sucedâneo. Sucedâneo é aquilo que sucede. Tá? Olha, o que sucede. O que sucede é o que vem depois. Então, o que sucede, o que vem depois, que fica no lugar dele, vai ser o quê? Um substituto. Tá bom? Vem depois.
vem ficar no lugar dele. Ficar no lugar. Maravilha? Pronto, resposta à letra C. Perceba que até agora só questões ligadas a texto, ao texto. 9. Então, assim, só voltando a 8, se você tiver dúvida sobre o sentido da palavra, nada mais interessante do que você voltar ao texto, à estrutura dele. Olha, eis que deixando de ler historinhas infantis, de repente descobriu um sucedâneo. Ó, deixando de ler, veio um sucedâneo, ou seja, alguma coisa veio que ficou no lugar. Eu não deixei, olha, deixei de ler histórias infantis, veio outra coisa. Então, esse sucedâneo é o que ficou no lugar. É o que vem depois. É o que sucede. Ok? É isso. Então, tudo tem que estar muito costuradinho. Dificilmente questões em português são anuladas na banca Sesgran Rio, exatamente por conta desse cuidado que a banca tem de fazer uma prova tão boa, tão bonita, tão bem feita. Ok? 9. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o emprego adequado da vírgula está plenamente atendido em. Olha, uma coisa que eu sempre digo: não se quebra a regência. Como assim, Heber? Olha, regência, gente. Regência é um pedido feito pelo verbo ou pelo nome. Quando o verbo faz um pedido, a gente chama de regência verbal. Por exemplo, se eu digo a você, comprei um livro, eu não posso dizer comprei, vírgula, um livro. Porque se eu fizer isso, eu estou quebrando a regência. Tá? Eu comprei algo. Isso é regência verbal. Um livro vai ser o complemento do verbo, complemento sem preposição. Preciso de você. Preciso, vírgula, de você, errado. Por que errado? Porque quem precisa, precisa de alguém, de algo ou de alguém. Então, não pode ter vírgula entre preciso e de, porque você está quebrando a regência. Não se quebra a regência. Tá? Então, olha, não há pontuação na regência, tanto do verbo quanto do nome. É para dar um exemplo, oxi, a letra A, agorinha. Eu sempre senti um grande fascínio. Quem sente fascínio por alguma coisa. Então, não pode ter aqui essa vírgula, porque você está quebrando a regência do nome, quebrando o pedido feito aí, ó. Fascínio pelo encantamento da internet. Então, ué, é porque veio pelo. Pelo é por mais o. É uma contração da preposição por mais o artigo o, pelo encantamento. Inclusive, vai ser o complemento do nome fascínio, concretizando aí a regência nominal. Toda vez que imaginava o Palácio dos Contos, olha, sonhava com viver um. Olha, quebrou-se a regência também aí. Toda vez que imaginava o Palácio dos Contos, aqui nós temos uma estrutura temporal. Olha aqui, começou. Toda vez que equivale a quando. Quando imaginava o Palácio dos Contos, temos aí uma estrutura temporal, uma ideia de tempo. Está deslocada. Tá? Então, se está deslocada, a vírgula será obrigatória.
Na letra B, a vírgula aconteceu para mostrar um deslocamento de uma oração com valor semântico, que é a oração que a gente chama de subordinada temporal. Ela está deslocada, ela veio antes. Tá? Então, ela veio antes de quê, Heber? Da oração principal. Qual a oração principal? Sonhava com viver um castelo. Tá? Viver um castelo. Ele imaginava o Palácio dos Contos, sonhava com viver um palácio. Pronto, é isso. Então, aqui, olha o erro, outro erro. Quem sonha, sonha com. Então, coube, o que aconteceu aí? Quebrou-se a regência do verbo. Quebrou-se a regência verbal. Não podemos. Então, só teremos uma vírgula depois de contos, obrigatoriamente, porque, por conta do deslocamento da oração com valor temporal. Toda oração deslocada tem vírgula após. Deslocou, virgulou. Letra C. As fantasias acalentadas da infância nos acompanham ao longo da vida. Olha só. As fantasias acalentadas da infância nos acompanham. As fantasias, isso aqui vai ser o quê? Vai ser o sujeito. Nos acompanham vai ser o verbo. Isso aqui é a base mesmo da pontuação. Qual é a base? Não há vírgula entre sujeito e predicado. Não há vírgula entre sujeito e predicado. Porque o sujeito aqui são as fantasias acalentadas. Não há vírgula entre sujeito e predicado. Predicado é onde fica o verbo, tá? E as estruturas gerais da oração. Não há vírgula entre sujeito e predicado. Sujeito e predicado. O Palácio da Fera ficava situado no alto de uma montanha, muito distante. Olha, gente, a mesma coisa. O que é que ficava situado? O Palácio da Fera. Serve para essa informação, serve para a letra C, como para a letra D. Porque o Palácio da Fera é o sujeito. Ficava situado no alto de uma montanha, muito distante ao predicado. Então, não há vírgula entre sujeito e predicado. Tá? Aqui também você não pode pôr vírgula. Por que não, Heber? Porque esse distante ele está caracterizando montanha. Característica direta ao termo montanha. Montanha distante. Ah, olha, você não pode. Você não pode dizer, é uma menina, vírgula, triste. Não, menina triste. Aluno, vírgula, estudioso. Aluno estudioso, sem a vírgula. Tá? Porque é uma característica que você está dando. E aqui você está dizendo que a montanha distante. Distante, caracterizando a montanha. A resposta, então, só pode ser a letra E. A internet, vírgula. É bom que você saiba que o que começa sempre uma nova oração, que ainda está na idade da pedra. Esse que está aí, ele é um pronome relativo retomando o termo internet. Retomando o termo internet. Então, ele equivale a qual? Ele começa uma oração que a gente vai chamar de oração adjetiva. Todo pronome adjetivo começa uma oração com... Todo pronome relativo começa uma oração com valor adjetivo. Novamente, todo pronome relativo começa uma oração com valor adjetivo. Não esquecer isso aí. Então, aqui está. Ó. Esse que, ele é o pronome relativo. Começando a oração com valor adjetivo. Se vier uma vírgula antes desse que, se ele estiver no meio do período, você vai deixar entre vírgulas a oração. Ou seja, a oração antes do que e a vírgula antes do que começa essa oração e a vírgula quando terminar essa oração. Faz o seguinte comigo. Elimine essa oração que ainda está na idade da pedra. Leia o que sobrou. Novamente. Faz o seguinte. Elimine essa oração
que ainda está na Idade da Pedra. Leia o que sobrou sem esse termo. Vai ficar como? A internet promoverá grandes transformações no mundo. Tá vendo? Essa oração sozinha tem sentido. Que ainda está na Idade da Pedra é uma outra oração que está explicando de forma genérica o que é a internet. Uma explicação aí genérica e necessária sobre o termo internet. Bem, isso é um aposto? Não. É uma oração que a gente chama de adjetiva, porque adjetivo que começa com pronome relativo. E adjetivo o quê? Explicativa. Pode ficar entre vírgulas, duplo travessão ou parênteses. Resposta, letra E. Maravilha? Então, nunca põe no meio de um período uma oração adjetiva iniciada por pronome relativo com uma vírgula só. Então, vai ficar com duas ou sem nenhuma. Sem nenhuma, ela já não vai ser mais explicativa, vai ser restritiva. E a última questão, ele chega para nós na parte de concordância e diz: de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, a concordância verbal está corretamente empregada. E aproveito e deixo para vocês o meu Instagram, tá? Heber Vieira. E o meu WhatsApp, claro, caso você precise de ajuda para recurso. Olha aqui, WhatsApp comercial, exclusivo para atendimento a alunos, caso você precise para recurso. Ok? Então, se eu não atender no momento, a minha equipe atenderá e passará a demanda para mim, visto que eu sei que as pessoas estarão querendo ver o gabarito e se tiver algum recurso, de antemão, acho difícil, porque eu falei para vocês já que a banca ela é muito limpa na língua portuguesa. Antigamente haviam muitos sonhos na infância. Aí não pode ser haviam, né, gente? Não pode ser haviam. Por que não, Heber? Porque o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, ele não tem sujeito. Sempre no singular, estando sozinho. Havia. A Bela e a Fera, perceba que isso está entre aspas. É o nome do conto. É o nome do conto. Se é o nome do conto, você não vai dizer são um conto. Você vai dizer é um conto. Olha as aspas aí dizendo. As aspas estão dizendo, mostrando isso aqui como sendo uma coisa só, um conto. O verbo existir, acontecer e ocorrer, esses três verbos sempre terão um sujeito. Então você vai chegar aqui, olha, e vai dizer o seguinte, para achar o sujeito. Quem existe? Na letra C, quem existe? Muitas crianças. Então, muitas crianças existem. Logo, está errado aqui a letra C. Muitas crianças vai ser o sujeito. Faz muitos anos que deixei de sonhar com príncipes e princesas. O verbo fazer, na indicação de tempo decorrido, ficará sempre no singular. Aí está na terceira pessoa do singular. Resposta à letra D de dado. E a letra E, o que é que acontece, Heber? É o seguinte: verbo mais se mais nome sem preposição antes.
mais nome sem preposição antes. O que é que vai acontecer? O verbo vai concordar com esse nome. Qual é o nome? Contadores. Então, esse verbo está concordando com contadores. Aqui tem que ficar procurarão-se. Esse se, ele é chamado de pronome apassivador, tá? Para dizer que a gente está na voz passiva. É isso aí. Queridos, muito sucesso. Fiquem muito tranquilos, que vai dar tudo certo na prova de português de vocês. Podem ter certeza disso. Eu estou numa enorme torcida, não só para quem estudou comigo para essa preparação, mas para todos os que estudaram de uma forma geral, ou sozinhos, ou com aulas no YouTube, ou com outros professores também. Um grande abraço para vocês, um grande abraço mesmo, e sucesso na vida. E detalhe, o mundo, apesar de estar muito maluco, ele não acabou. O que eu quero dizer com isso? Você vai, você não tem somente a prova da Caixa. Eu sei que é urgente, às vezes, para alguns, a aprovação. Mas existem outros concursos vindo aí. Não desista, não saia da fila da aprovação, tá? Da nomeação. Grande abraço. Tchau, tchau.